Muito cuidado com as ligações e mensagens oferecendo negociações de dívidas. Tem golpe novo na praça e muita gente está caindo. Aliás, novo não, é golpe aprimorado. Com o número de CPF das pessoas, criminosos identificam dívidas e entram em contato com as vítimas oferecendo falsas negociações de pagamento. O contato é feito tanto por telefone como por WhatsApp. E hoje, aqui no nosso quadro em Defesa do Consumidor, vamos falar sobre esse assunto com o diretor-geral do PROCON, o Dr. André Moura da Cunha, que está em linha conosco. Então, seja bem-vindo, Dr. André. Muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, caros ouvintes da CBN. Tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor André. Uma boa oportunidade para esclarecer melhor como funciona esse golpe aprimorado. Que golpe é esse, doutor André? Isso mesmo, Denise. Nós não estamos falando de um novo golpe. Nós dissemos que ele é novo porque ele realmente, o golpista reformulou a forma do golpe, né? Mas é algo que preocupa muito o PROCON, preocupa muito, inclusive, os próprios consumidores, Denise. Principalmente aqueles que estão negativados, que querem, tem aquela ansiedade de limpar o nome na praça, como é popular esse ditado, acaba caindo no golpe muito mais fácil, porque o golpista entra em contato com o consumidor, com as informações já da negatividade da dívida que ele tem de algum estabelecimento, principalmente quando são estabelecimentos grandes. Ele entra em contato com a vítima, informando que é uma nova oportunidade ele para limpar o seu nome, para tirar o seu nome da negativação. E quando ocorre isso, que o consumidor quer, ele tem a intenção, e que a maioria dos consumidores tem a intenção de limpar os seus nomes, financeiramente não consegue por algum motivo, doença, aconteceu alguma coisa, e querendo ou não, o consumidor enche os olhos e acaba caindo no golpe, porque aquela ligação, aquela mensagem no outro lado é um golpista que está lá. Ele tem as informações já da dívida, então ele vai dizer, olha, o senhor devia tanto, nós estamos negociando principalmente menos do que o valor principal. Muitas vezes é oferecido isso, então não vai ter juro da dívida que ele realmente devia e vai ainda oferecer uma oferta muito grande. Não quer dizer, Denise, ao consumidor que está nos escutando, que isso não possa ocorrer. Isso possa ocorrer quando tem algum tipo de feirão, de limpa-nome, o próprio CDL faz no final do ano, algumas agências bancárias, algumas empresas acabam fazendo. Mas é sobre isso que nós queremos deixar muito claro ao consumidor, que ele consiga decifrar quando é o golpista e quando é a empresa realmente. E ficar claro também, doutor André, como que esse golpista consegue ter essas informações, consegue saber aonde esse consumidor está devendo, que dívida é essa, como é que ele consegue ter essas informações tão fáceis para poder fazer esse contato com a pessoa e se colocar como representante direto, como realmente a pessoa envolvida para poder sanar essa dívida do consumidor? Denise, N formas tem de um golpista, né, através de hacking de alguns dados, através de um cadastro, por exemplo, o Serasa.com é um cadastro que o consumidor precisa colocar todos os dados dele lá. Então, quando ele entra lá e coloca todos os dados, se o golpista já tem os dados dele, CPF por algum motivo, telefone, data de nascimento, essas informações todas, é muito mais fácil ele cadastrar no nome de qualquer pessoa. Não que o site não é confiável, mas sim que o golpista está muito mais esperto do que o próprio site. Então, eles acabam conseguindo de todas as formas. Às vezes, você vai efetuar uma compra, você passa para a pessoa todos os seus dados, né? E aí o golpista acaba tendo esse acesso. E às vezes pode ser um funcionário de alguma empresa também, que não tenha boa fé, pega os dados de pessoas. Enfim, são várias formas e o consumidor não consegue identificar isso, porque ele sempre tem a boa fé de passar todos os dados dele. Tendo essa informação que ele deve naquela loja, às vezes eles ligam também, Denise, dizendo que deve, e o consumidor não se atenta, ele acaba realmente devendo naquela loja, mas a pessoa nem sabe, o golpista nem sabe que ele deve ou não, só está fazendo um teste. E ele acaba confirmando tudo que é os dados, o número de CPF, todas as informações. Então, o consumidor precisa se atentar muito, porque o golpista está muito à frente, né, do sistema, muito à frente da própria polícia, que tenta investigar muitas vezes esses bancos de dados aonde que tem essas informações. O consumidor precisa se atentar a isso e saber que se ele deve naquela empresa, mais vale ele ligar,
desligar e depois ligar novamente na empresa e perguntar se foi a empresa mesmo e se há algum tipo de negociação ou algum tipo de promoção que a empresa está fazendo. Com o perdão da expressão, né? Que sacanagem, doutor André. Que difícil se colocar na situação de um consumidor que depois chega ao encontro de ter que realmente confirmar que foi vítima de um golpe como esse, quando ele está devendo, ele sabe, aí vem essa ligação, vem essa confirmação das informações, ele quer saldar o seu compromisso, a sua dívida, aí a proposta é bem fácil de ser resolvida. Como é que ele vai dizer não? E dali para frente ele se vê diante desse golpe da renegociação, hein? É isso muito difícil, Denise, ele identificar, por isso que o PROCON, a mídia, está fazendo esse trabalho para levar ao consumidor essa segurança, que não vai resolver o problema dele, porque uma vez que ele caiu no golpe, a gente não consegue mais resolver. Uma vez que ele fez o pagamento do boleto, não consegue mais resolver, e para ele quebrar essas informações referente a quem ele pagou, é muito difícil, porque é só no judiciário que ele vai conseguir. E ainda assim, aquela conta que o boleto foi pago era um laranja, era uma empresa que já estava fechada, caiu na conta, tiraram, enfim. O consumidor acaba perdendo e pagando duas vezes, porque ele vai continuar negativado e ele vai ter que pagar novamente porque ele fez um mau pagamento. Mas a culpa não é do consumidor. Temos que deixar muito claro, a culpa é do golpista, que consegue ser muito mais esperto do que o consumidor, que naquele momento quer limpar o seu nome, quer regularizar a sua dívida e acaba caindo nesse tipo de golpe. E sobre esse golpe da renegociação, vale aqui também destacar que uma empresa especializada em riscos digitais fez um levantamento e revelou que apenas neste ano esse tipo de fraude aumentou 785%. Então, por isso, a necessidade de ocupar um espaço como esse aqui para alertar, para redobrar esse alerta, realmente reforçar os cuidados, porque o aumento foi considerável, mais de 700% esse aumento envolvendo um tipo de fraude como esse, que é o golpe da renegociação, né, doutor André? Isso mesmo, tanto é, Denise, que nós chegamos a falar já, né, através da CBN, passar para os nossos fornecedores, nós não chamamos nem de consumidores, aqueles fornecedores que estavam recebendo os boletos quando abriu uma MEI, quando abriu uma empresa, recebia o boleto que não há necessidade de pagar nem taxa nenhuma e estavam recebendo. E nós estamos falando de fornecedores, de empresas. Imagina um consumidor que é hipossuficiente, né? É muito mais fácil cair nesse tipo de golpe. Então, boleto, esse que é o principal tema. Boleto, tem que prestar muita atenção quando vai fazer um pagamento. Tem que conferir todos os dados. Muitas vezes mesmo, Denise, chega até o PROCON, consumidor que fez o pagamento de um boleto para a empresa X, mas lá embaixo não é nem empresa que está cadastrado. Está cadastrado o nome e um CPF de uma pessoa. E o consumidor tem que se atentar. Se eu estou comprando da empresa X, é para a empresa X que eu tenho que pagar. Eu não vou pagar para o proprietário da empresa X. Eu vou pagar, ainda que seja um CPF dele e ele seja o dono da empresa. Eu vou pagar para a empresa, porque depois ele vai provar, ele não pagou para a empresa, ele pagou para outro CPF que pode ser que não tenha nada a ver com a empresa e aí ele perdeu o dinheiro. E assim, estamos falando desse golpe da renegociação, esse alerta máximo, em um momento em que já é realidade, por exemplo, aqui, a lei do superendividamento, que não tem nada a ver com esse assunto aqui. Então, mais um cuidado especial envolvendo a lei do superendividamento dos consumidores. Inclusive, colocamos essa semana esse assunto aqui em pauta durante uma conversa com os advogados Dr. Nelson Hamilton Leiria e Dr. Pedro Cascais Neto, advogados que estiveram aqui na programação da Rádio CBN, justamente falando sobre a lei do superendividamento dos consumidores, que já foi assunto em pauta com você aqui também no Espaço PROCON. E hoje o destaque passa pelo golpe da renegociação, que também envolve pessoas que estão endividadas, né, doutor André? Isso mesmo, essa lei do endividamento que a gente já citou dentro do programa, Denise, ela é muito importante, mas também tem que ter muito cuidado, porque como é uma lei nova, o consumidor acha que qualquer ligação que ele receba e fala no superendividamento, ele está achando que ele já está protegido e seguro, né? E o doutor Nelson e principalmente o doutor Cascais, que foi meu professor, um grande abraço ao meu professor de Direito Empresarial, um excelente professor, inclusive, tenho certeza que passou várias dicas e também esclarecimento a todos os ouvintes da CBN. Vamos então reforçar aqui os cuidados, vamos mais uma vez colocar em evidência para o nosso consumidor, para o nosso ouvinte, ficar atento, como então prestar atenção, que tipo de cuidados devem ter no que diz respeito às ligações e mensagens, oferecendo negociações de dívidas e também identificando a validade ou a veracidade dos boletos, doutor André. Aproveita esse espaço. Isso mesmo, Denise, para identificar, é complicado ao consumidor,
mas se ele seguir essas dicas, já com certeza ele pode evitar cair nesse golpe. Identificar o código de barra, verificar se quando ele passou o código de barra os dados que estão no boleto embaixo, são os dados que estão no boleto embaixo, verificar se ele pagando o boleto, aquele boleto, sai realmente o nome daquela empresa que diz ser, mas tem que tomar muito cuidado. Eu vou pagar uma empresa X e o CNPJ dela termina com 5 e ali é o nome da empresa, mas termina com 6. Já não é a empresa que eu devo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Principalmente, recebi o contato da empresa, retorne a ligação, mas desliga o telefone, espera uns minutos e retorna a ligação, ou retorne o celular, porque às vezes o telefone residencial, eles ficam segurando, de certa forma, a linha, e aí quando você liga novamente, você já cai na ligação do golpista. Então, ou liga do celular, ou espera um momento e depois liga novamente e verifica com a empresa, olha, eu recebi uma proposta de vocês, essa proposta é sim verdadeira ou não? Então, tem que fazer isso, tem que fazer a conferência. Infelizmente, quando a gente estudava lá no primário, nós tínhamos a prova real na matemática, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. E daqui para frente, quase em tudo, Denise, temos que fazer essa prova real. Tem que entrar em contato novamente, se for o banco, entra em contato novamente com o banco, se recebeu via WhatsApp, porque tem a fotinho ali, tem a logo, marca, eles passam todos os dados. Os dados deles têm, eles vão ter de alguma forma, e isso é crime, mas tem, tanto é que nós temos uma lei de proteção aos dados que ela veio para ser eficiente, mas ainda não é. Por quê? Porque hoje na internet você consegue tudo e todos os dados. Então o consumidor tem que cuidar muito com o boleto. Recebi o boleto bancário, uma vez que tu pagou, é muito difícil você reaver aquele valor. Então tome cuidado. Recebi o boleto, ligo para lá, confirmo, verifico se é aqueles dados, se são aqueles dados corretos ou não. Quando eu vou fazer o pagamento na minha agência bancária, no débito automático, pede para verificar se realmente é ou não é. O boleto bancário é muito difícil a agência bancária, sua agência bancária conferir o boleto, ele só vai fazer o pagamento e pronto. Então, você cuide com isso. Quando você passa para o seu gerente, cuida com isso, com o boleto, das informações que ele tem lá dentro. Confira todos os dados possíveis. E, principalmente, entrar em contato com a empresa novamente para verificar se aquela proposta é verdadeira ou não. Audiência especial aqui na programação da Rádio CBN, também nesse espaço em defesa do consumidor, vários ouvintes aqui participando. E eu trago aqui, por exemplo, o questionamento do nosso ouvinte, o Rodrigo Hiroshi, do Ribeirão Fresco, sobre esse assunto em especial, né? Qual o procedimento para quem cai nesse tipo de situação, entre outros, né, de golpe, e como o PROCON pode ajudar o consumidor? É aqui o questionamento, é a dúvida do nosso ouvinte, o Rodrigo Hiroshi, na nossa companhia, direto do Ribeirão Fresco, doutor André. Denise, quando o consumidor procura o PROCON, nesses casos que ele cai em golpe, algumas vezes nós acabamos abrindo a reclamação se a gente não consegue identificar ou tem dúvida ainda, porque nós também temos dúvidas. Então entramos em contato com a empresa, fizemos a abertura da reclamação e verificamos se realmente era a empresa ou não é. A empresa passando para nós a negativa, automaticamente a gente já pede para o consumidor fazer um BO na delegacia e aí acaba indo para a esfera criminal. E ele pode, inclusive, pegar um advogado, contratar um especialista aí no juizado especial para que verifique os dados daquele boleto, para ver se consiga ainda, através do banco, recuperar aquele dinheiro que conta pode estar. Uma vez sacado na conta laranja, automaticamente vai ficar muito difícil dele reaver o dinheiro. Não sacado, ele consegue o estorno, mas vai ter que ser através do judiciário. Então, nós pedimos sempre para o consumidor, fez um pagamento, passou um dia, são 5 dias úteis para tirar do SPC Serasa. Fez o pagamento, não saiu do SPC Serasa, consultou e consulta logo depois. Não consultou, já tome a sua atitude, porque pode ser que você caiu no golpe. Se não caiu no golpe, entre em contato com a empresa e diz para a empresa que não foi tirada ainda a negativação, que a empresa tem a obrigação de tirar. Importantíssimo. Doutor André, tem ainda 2 minutinhos para falar sobre a gasolina, mais cara desde ontem, um aumento aí de 9 centavos nas refinarias, e a 9ª vez, né, que o valor do produto sobe nas refinarias, e somente nesse ano de 2021. E o nosso mesmo ouvinte, o Rodrigo, ele pergunta o seguinte: por que quando um aumento dos combustíveis é anunciado nas refinarias, no dia posterior o valor já está reajustado nas bombas? E eu vou além, até foi um dia antes, alguns postos aqui em Blumenau já um dia antes já estavam aumentando o valor, reajustando esse valor nas bombas e repassando para os consumidores. O que o PROCON tem a dizer? Denise, primeiramente
próprio consumidor ele não tem obrigação de entender. Mas a gasolina ela tem um aumento diário, tanto a gasolina, quanto os seus impostos, quanto o frete, tem os seus aumentos diários. E isso são repassados para o posto de gasolina. Só que o posto de gasolina ele não acaba repassando todos os valores que ele recebe. Até porque ele não vai mudar o preço todo minuto, ou a cada dia. Eu tenho que aumentar 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos. Então, se a gasolina subir 10 centavos, ainda que não tenha um aumento da Petrobras, são os outros impostos embutidos, são as outras taxas, são as outras despesas embutidas que ele não faz o aumento todo minuto. Não quer dizer que eu aumentei a gasolina hoje e a Petrobras não aumentou e eu tenho que não aumentar. Não, eu tenho outras despesas também que eu não repassei naquele momento. O que ocorre que o consumidor tem reclamado muito é que quando há um aumento da gasolina, ele percebe que na bomba também há um aumento da gasolina diretamente ao consumidor e não só para a Petrobras passando para a refinaria ou o frete, mas ele reclama de quando há a baixa da gasolina, não há a baixa. O consumidor tem que entender que a gasolina não é tabelada, Denise. Por isso que tem o PROCON para consultar, verificar se há prática abusiva nesse caso. Nós fizemos um levantamento de notas fiscais semana passada porque nós sabíamos que a gasolina ia subir e inclusive 9 centavos é muito caro o preço da gasolina para subir 9 centavos, que tu coloca 9 centavos o preço para a refinaria, aí tem os seus registros de impostos, tem os seus registros de frete, tem os seus registros, tudo isso vai aumentando a gasolina. O 9 centavos vai atingir tudo, ele vai atingir para o frete, que vai cobrar mais caro, que vai atingir para a bomba, para a refinaria, então o consumidor tem que entender isso. Ela não é tabelada. O que não pode haver, Denise, é uma prática abusiva do preço. Né? Uma vez a gasolina hoje está 5,49 e de repente ela pula para 5,89 sem nenhum anúncio. Aí nós já conseguimos identificar. Então, como o PROCON já fez o levantamento das notas fiscais dos postos de combustíveis, nós verificamos que a gasolina, com o tempo, tem postos de gasolina que teve 3 aumentos e não aumentou nada. Então ele pode fazer esse aumento, nada impede que ele não possa fazer esse aumento. O que ele não pode fazer é a prática abusiva, é isso que ele não pode aplicar. E aqui a gente sempre recomenda, né, fazer pesquisa de preço, mas nessa questão gasolina não dá para a gente pedir para o consumidor fazer pesquisa de preço, por exemplo, com o seu veículo, porque ele vai queimar gasolina e aqui a gente não pode desperdiçar nenhuma gotinha, porque tá caro, né, doutor André? Tanto ele tem que pesquisar, mas tem que cuidar, realmente, às vezes paga mais caro para fazer a pesquisa do que colocar no posto lá de casa, como também a própria qualidade do combustível, enfim, tem que cuidar, às vezes a gasolina ofertada muito barata, pode ocorrer um risco, e claro, ele faz a denúncia ao PROCON. O PROCON tem feito junto com a MP em Blumenau e o Inmetro todas as suas fiscalizações aí, mas ele tem que ainda assim prestar muita atenção quanto a isso. Tem postos de combustíveis que fazem promoções, né? Lá na Escola Agrícola teve um posto de combustível que estava fazendo e eram filas muito grandes, inclusive atrapalhava a minha saída da rua de casa, mas que bom, pelo menos eles fazem para que o benefício vai ao consumidor e aí o consumidor realmente nesse momento tem que procurar, porque vale a pena ele encher o tanque em um posto mais barato, ainda que seja um pouquinho mais longe da casa. É verdade. Doutor André, muito obrigada por estar conosco, mais uma sexta-feira especial com você aqui, hoje sexta-feira 13, de muita sorte, porque o consumidor ficou na nossa companhia e recebeu essas boas informações. Obrigada, sextou, maravilhoso final de semana e até a próxima sexta. Obrigado, Denise. Uma ótima sexta a todos e um ótimo final de semana. É isso aí. Doutor André Moura da Cunha, diretor-geral do PROCON de Blumenau, em mais um espaço em defesa do consumidor.